Concedido. Muito boa tarde. É uma alegria estarmos reunidos uma vez mais para o estudo da vida no mundo espiritual, segundo a obra de André Luiz, este grupo maravilhoso que tem por organização a Associação Médio Espírita da Serra Gaúcha e que tem por coordenação Geraldo Lemos Neto, hoje reunido para o estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 17, Efeitos Físicos. Antes de nós passarmos à apresentação, vamos passar a palavra ao Geraldinho para as suas boas-vindas. Muito boas-vindas a todos os amigos queridos que nos ouvem de todo o Brasil e até o exterior. É uma grande alegria a gente se reunir neste grupo tão amado, tão participativo, que nos ajuda tanto na compreensão da obra de André Luiz. Vamos pedir a todos vocês que nos acompanhem nesse estudo. Não sei se vamos chegar na possibilidade de terminar o capítulo 17, mas se não for possível, a gente prossegue a seguir, não é? Eu gostaria de pedir à nossa irmã Samira a prece inicial. Muito bem. Então, vamos, nessa fraternidade que nos une, unir também os nossos pensamentos, buscando na nossa tela mental a figura amorável de Jesus. Mestre querido, nós nos reunimos em teu nome, Senhor, para juntos compreendermos um pouco mais do mundo espiritual, o verdadeiro mundo de cada um de nós. Te agradecemos, querido amigo, por ter nos enviado o teu discípulo amoroso, Chico Xavier, porque através das suas mãos abençoadas, nós podemos estudar, compreender e cada vez nos tranquilizarmos mais a respeito das leis que regem este mundo para o qual todos nós retornaremos. Envolve-nos, Senhor, através dos mentores amigos, através dos orientadores deste grupo fraterno de estudos, para que assim possamos cada vez mais compreender, interpretar e colocar nas nossas vidas esses ensinamentos que refletem os teus próprios ensinamentos, Senhor Jesus. Que a tua paz, que o teu amor possam nos envolver todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Deus seja louvado. Bem, podemos dar início? Claro. Então, nós estamos no capítulo 17 do livro Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, onde o benfeitor vai enfocar o tema efeitos físicos. De início, ele vai começar nos falando sobre a simbiose espiritual. E ele diz assim: muitas vezes essa ou aquela individualidade, ao reencarnar, traz a companhia invisível dessa ou daquela entidade com a qual se mostre mais intensamente associada em tarefas e dívidas diferentes. Harmonizadas na mesma onda mental, é possível sentir-lhes a integração, qual se fossem hipnotizador e hipnotizado em processo de ajustamento. Então, vejam bem, é muito curioso isso,
porque André Luiz começa nos falando que a base de uma manifestação física, né, de uma manifestação mediúnica, que vai ter como consequência um efeito físico, material, visível, audível, sentido, não é? Que é possível sentir. A base dessa comunicação mediúnica é um processo obsessivo. Olha que interessante. Um processo de simbiose espiritual em que nós vamos encontrar o médium que reencarna com determinados compromissos e responsabilidades, mas vinculado a um obsessor desencarnado, né? Uma individualidade desencarnada que se mostra intensamente associada ao encarnado em tarefas e dívidas diferentes. Interessante isso. Então, existe ali um compromisso do encarnado, médium de efeitos físicos, com uma entidade desencarnada que funciona na mente do médium como se fosse um hipnotizador. E o médium, por sua vez, é o sujeito passivo dessa hipnose, chamado por André Luiz de hipnotizado. E ambos estão num processo de ajustamento. Segundo ele, no mundo espiritual, é possível sentir-lhes a integração, essa simbiose espiritual. Os benfeitores amigos são capazes de visualizar este conluio de forças. Por quê? Porque eles estão harmonizados na mesma onda mental. Então, é quase que como se fossem dois em um, não é? Já que eles estão na mesma onda mental, é quase impossível dissociar um do outro. É claro que isso, a princípio, assusta um pouco, principalmente para os médiuns que têm efeitos físicos na sua capacidade espiritual, mas André Luiz, com isso, ele está nos mostrando a origem desta capacidade, porque ele vai dizer mais à frente que esse processo obsessivo, ou melhor dizendo, esta sintonia ou essa simbiose espiritual, é que vai treinar o médium para que, na condição de hipnotizado, ele se acostume ao processo de liberação do ectoplasma. Então, na verdade, a simbiose espiritual, que pode ser, inclusive, pregressa, né? Nós temos que ter aí esse horizonte, que essa simbiose espiritual, muito provavelmente, não se iniciou nesta vida atual. Ela já era pré-existente, tanto no mundo espiritual, antes de um deles reencarnar, e pode ser também pregressa, no sentido de já existir, talvez, há centenas de anos, ou, quem sabe, há milênios, tal o processo de acoplamento, de ajuste, de harmonização entre o hipnotizador e o hipnotizado. E ele prossegue dizendo... Geraldinho, antes de prosseguir, só gostaria de comentar que é muito visível esse conluio, essa simbiose espiritual. Às vezes, nós verificamos no núcleo familiar de algumas famílias onde existe um membro totalmente diferente, totalmente às avessas do núcleo familiar. Todos andam por um lado, sendo educado pelo mesmo pai, pela mesma mãe,
e aquele elemento parece que está naquele núcleo para melhorar, para aprender, para trilhar outro caminho. E, apesar de tudo, segue fixado nesse seu comportamento. Nossa, é muito Isso. importante isso. É muito importante. E, às vezes, como o próprio Allan Kardec vai nos dar exemplo na Revista Espírita, quando ele é chamado para fiscalizar um caso que acontecia num prédio em Paris, num edifício residencial, que acontecia que pedras eram atiradas dentro deste apartamento ou dos outros apartamentos deste edifício, pedras que eram atiradas da rua, que eram materializadas dentro dos apartamentos, e essas pedras naturalmente atingiam móveis, espelhos, vidros, objetos de uso pessoal, quebravam as coisas, e ninguém sabia de onde apareciam essas pedras. E Allan Kardec foi chamado, ele dá esse testemunho, para verificar o que estava acontecendo naquele endereço em Paris. E, em lá chegando, ele resolve fazer, naturalmente ele foi acompanhado de médiuns, e lá ele resolve fazer uma pesquisa ou uma conversa com a entidade que estava perturbando o ambiente através de uma médium falante ou de psicofonia. E quando o espírito se comunicou, Allan Kardec passa a perguntar para esse espírito como que ele conseguia fazer aquela situação tão desagradável de atirar pedras, materializar pedras. E ele, então, faz uma revelação muito interessante, que ele já tinha desencarnado há 45 anos, naquela rua. Ele não residia ali no prédio, mas ele havia desencarnado naquela mesma rua e havia vivido em Paris sozinho, não tinha parentes, desencarnou sozinho e já tinha 45 anos que estava absolutamente só no mundo espiritual. Então, que ele queria chamar a atenção dos habitantes da rua para o caso dele, para que alguém o pudesse ajudar, porque ele estava raivoso com essa situação, com essa solidão. E aí Kardec pergunta a ele como que ele conseguia fazer essa manifestação de efeitos físicos se algum parente daquela família estava ali funcionando como médium de efeitos físicos, e ele faz uma revelação surpreendente. Ele diz, não está nesta família aqui não, mas está num prédio vizinho, existe uma servidora, uma empregada doméstica, que ela tem essa faculdade muito fácil de externar forças e ajuda ele, não é, na vontade que ele tem de atirar pedras nas pessoas. Então ele vai, se utiliza da médium, que nem sabe que é médium, né, que nem tem conhecimento com as outras famílias que estavam recebendo ali aquelas pedras, aquelas pedradas. Ela era uma servidora humilde, mas que tinha essa capacidade, não é, de externar forças. Hoje, pelo livro de André Luiz, a gente compreende que é o ectoplasma. E o espírito solitário aprendeu que com ela, né, com a força dela, ele seria capaz de fazer qualquer manifestação física no sentido de chamar a atenção dos habitantes daquela rua e principalmente daquele prédio que ele estava obsedando. E Kardec ainda vai perguntar a ele se ele poderia fazer isso sozinho, sem a presença da servidora, da médium. E ele disse que não, que sozinho ele não era capaz. Ele precisava da presença da médium. Alguém mais levantou a mão? Sabe, Geraldinho,
antes de passar a palavra para a Sônia, nós estamos estudando o Céu e o Inferno na edição autêntica, porque também foi adulterada, né? E tem um espírito na segunda parte dos espíritos criminosos arrependidos, que tem lá um espírito que Kardec colocou como o espírito confinado. Ele dava justamente bofetadas na face das pessoas que iam lá. E uma das coisas que se perguntou era como que um espírito pode fazer isso. Teve pessoas que tiveram dúvidas durante o estudo, e nós falamos justamente isso, né? Que poderiam ser os próprios moradores a liberar o ectoplasma ou a utilização desses fluidos da natureza. Muito legal. Sônia? Sônia? A gente teve um caso assim na família, na cidade de Passo Fundo, na casa do irmão da minha avó, que era muito presente na nossa residência, que era numa outra cidade. Eu era muito criança na época, deveria ter uns 9 anos, e isso teve uma repercussão muito grande, exatamente como o Geraldinho descreveu esse caso aqui do André Luiz, das pedras que vinham da rua, as coisas que se movimentavam dentro de casa, as chaleiras que voavam de cima do fogão, as louças das prateleiras. Foi um caso de grande repercussão na cidade de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu estava lembrando agora que esse caso também faz lembrar das irmãs Fox, né, do Mascate, o Charles Rosman, que também queria chamar a atenção sobre ele, a situação dele, como que ele desencarnou, né, muito semelhante. Só fazer essa observação. Obrigada. Fala, Rogério. Também colocar, como a Sônia colocou ali, que houve uma grande repercussão. Então, são 2 aspectos. Primeiro, que normalmente meninas jovens facilitam mais a liberação de ectoplasmas. Os padres exorcistas que vão nesses ambientes normalmente procuram já meninas que estejam envolvidas no processo de poltergeist e de ectoplasmia. E um outro aspecto também é que sempre é dirigido pelos espíritos superiores, para que, justamente como a Sônia falou, dê uma repercussão naquela família, naquela comunidade. A gente acha que é uma coisa meio que um obsessor terrível, mas, na verdade, sempre, como se diz, entre aspas, o mal a serviço do bem, na verdade, estão recebendo uma bênção, porque não tem fé maior que se mova do que tu ver pedras surgindo no teto e caindo na tua mesa, assim, né? É dirigido pelo espírito superior com esse objetivo de um fim útil, não é? Isso. Mas sempre não é o espírito superior quem faz a manifestação, não é? Ele nem sabe sempre... que está sendo útil, né? Não, mas aí, no caso, o espírito que provoca a manifestação é sempre um espírito de condição baixa, né? Baixa, exatamente. É claro que ele é utilizado pelas leis superiores no reajuste daquela família ou daquela vizinhança para esse objetivo útil, que é o despertamento espiritual, né? Nós temos também aqueles fenômenos de poltergeist, que às vezes assustam em determinados bairros ou determinadas famílias, em determinadas casas. E isso tudo tem um objetivo de mostrar realmente a existência do mundo espiritual. É interessante que tem vários casos assim em que o prefeito foi ver o fenômeno, o juiz, que era o juiz da cidade, foi ver o fenômeno, ou seja, a comunidade toda é envolvida naquele processo, né? O que mostra é um presente para a comunidade que existe coisa além do que nós percebemos, né? Acho que se a gente... verdade. Eu me lembro quando eu era jovem, logo que eu me tornei espírita, eu tinha o hábito de
tentar conversar com meu amigo espiritual, exercitar isso. Eu apagava a luz, às vezes botava incenso, aquelas coisas de jovem. E eu dizia assim, eu queria um fenômeno que mostrasse os espíritos, eu queria. Eu acho que eu enchi tanto eles que deu um estouro no meu quarto, assim. Meu coração quase saiu pela boca, foi um tiro. Eu digo, tá bom, não precisa mais. Mas às vezes a gente quer essas coisas, às vezes a gente ganha de graça isso, né? Merece, na Exato. verdade. Nós conhecemos uma família aqui, muito amiga, aqui de Belo Horizonte, que eles perderam a mãe, né? Mas a mãe morreu de câncer. Mas antes dela desencarnar, alguns anos antes, a mãe dela havia desencarnado. E os filhos, que estavam ainda na esperança que a mãe pudesse ser curada, eles estavam em casa, é um casal de filhos, com a mãe doente. E eles pediram, insistentemente, um sinal da avó, né, para saber o que fazer e tal. E eles contaram, e os dois estavam em posições diferentes na sala de TV onde residem, e tanto a menina quanto o rapaz, os dois viram a manifestação física muito clara de luz, não é? Como se fosse um raio azulado cortando o ambiente da sala de TV onde eles estavam. A menina estava abraçada à mãe vendo televisão e o menino estava ouvindo música no headphone. E todos dois viram, menos a mãe. A mãe não viu porque estava distraída com a TV. Olha que interessante, né? Que E interessante. o fenômeno luminoso que se deu na sala de TV dos dois filhos, né? Da senhora que veio, logo depois, veio a desencarnar. O meu foi mais grotesco, foi um tiro mesmo. Um tiro, né? De certa forma, a avó estava se mostrando presente de uma forma que chamasse a atenção dos meninos. Que lindo isso, Fala, Soninha. Pode falar, Geraldinho. Não, você tem mais alguma questão? Não, eu só estava pensando aqui que na época desse acontecimento que eu relatei do meu tio-avô, como a gente era muito criança, a gente não se detinha em particularidades, porque para nós era uma coisa sobrenatural, aliás, para a família toda, que ninguém era espírita, e naquela época o espiritismo ainda tinha um grande preconceito, mas eu lembro também que eles comentavam que eram chamados os padres da cidade, e quando eles vinham até a residência, o fenômeno ficava mais acirrado. E era completamente improdutiva a ação dos padres, do pessoal lá, dos religiosos católicos. Aí, como o Geraldinho falou que isso é um chamamento, né? Na verdade, é para chamar a atenção da família, para a espiritualidade, talvez fosse por isso que o espírito que estava produzindo isso, ele não queria ser afastado, né? Ele queria ser entendido. Ele estava ali provocando todo mundo, não é? Agora, Márcia, então vamos dar... Tem mais uma que levantou a mão. Márcia. Pois não, Márcia. Aqui no livro dos médiuns, no capítulo 4, né, da teoria das manifestações físicas, lá no item 11, tem uma pergunta que ele diz assim: todos os espíritos estão aptos a produzir os fenômenos desse gênero? Aí ele responde aqui: os espíritos que produzem essa espécie de efeitos são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. E tem também a pergunta seguinte, que é bem interessante. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam de coisas que estão abaixo deles, mas perguntamos se, em razão de serem mais desmaterializados,
teriam a força de fazê-los se tivessem disso vontade. Aí eles dizem que eles têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando tem necessidade dessa força, servem-se daqueles que a possuem. Não vos foi dito que se servem dos espíritos inferiores, como os fazeis com os que carregam, com os carregadores. Aí eu me lembrei aqui que essa é uma forma, né, de Kardec mostrar aí como se usa a escala espírita. Não é isso? Exatamente, exatamente. Cada espírito dentro daquela possibilidade de ação em que se encontra e dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, pela qual a cada um é dado segundo as próprias obras. E como o Rogério já tinha lembrado antes, os espíritos superiores, eles se ocupam dessas manifestações apenas dirigindo-as do alto, não é? Sendo que elas tenham um fim útil. Agora, quem as provoca é sempre um espírito inferiorizado. Eu sempre digo que os benfeitores e os espíritos superiores permitem, porque há uma finalidade útil. Mas a execução é sempre inferior. É importante essa colocação que eles permitem, porque senão a gente tem ideia de que qualquer espírito inferior pode vir agitar o nosso mundo. Não, só entra com a permissão, só é feito com a permissão, embora eles nem saibam que estão sendo permitidos entrar naquele lar e provocar aqueles fenômenos, eles provocam, e acho que eles estão provocando. Mas, como tu disse, Samira, com a permissão do alto. Se o alto não permite, aí não ocorre. Não acontece, exato. A Cristina agora levantou a mão. Ainda não, Geraldinho. Pois não, Cristina. Desculpe, é bem breve, Geraldinho. É super breve. Só me lembrei do livro O Poltergeist, tem esse título, do engenheiro cientista espírita Hernani Guimarães Andrade. Só para constar, nesse livro ele tem vários casos que ele pesquisou e publicou nesse livro intitulado O Poltergeist. Só isso. Obrigada. Muito boa lembrança, Mar. Muito boa lembrança. Eu não conheço esse livro, mas vou procurar para estudar. Muito obrigado. Bom, então aqui, na sequência, André Luiz vai mostrar o modus operandi dessa situação. Ele diz assim: se a personalidade encarnada acusa possibilidades de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Então, isso aí é básico, não é? Então, nós temos a figura de uma simbiose espiritual entre uma entidade desencarnada e uma pessoa encarnada no mundo. Eles estão em perfeita harmonia de vivência dentro dessa simbiose espiritual, vibrando na mesma faixa mental, na mesma faixa vibracional, não é? Um funciona como hipnotizador, normalmente, o que não é regra geral, mas normalmente é o espírito desencarnado, e o outro funciona como hipnotizado, que é o sujeito passivo dessa simbiose espiritual, que normalmente é o médium encarnado. Se essa pessoa, médium, não é, tem a possibilidade de desarticulação das próprias forças anímicas, ou seja, se ela, no passado, nas vidas sucessivas, foi sujeita a uma série de sofrimentos, a aprisionamentos, a angústias extremas, não é? Perseguições,
geralmente essas pessoas desenvolvem uma capacidade de fugir de si próprios. E André Luiz, o Chico comentava isso conosco, que, neste caso, especialmente as pessoas que são encerradas em prisões por largo tempo, ficando incomunicáveis, geralmente ela aprende, o sofrimento é tão grande que ela aprende a sair do corpo com muita facilidade e aprende a desarticular as próprias forças materiais, as forças anímicas, que, neste caso, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai explicar que é a força que é produzida no mitocôndria de cada célula, não é? A mitocôndria produz essa força e ela é facilmente exteriorizada em cada célula do nosso corpo. E, a partir daí, essa energia exteriorizada, a que nós chamamos de ectoplasma, ele se desarticula das próprias células físicas da pessoa encarnada, não é? Que, no caso, em tela, é o hipnotizado, e aí nós vamos encontrar a mediunidade de efeitos físicos que pode se exteriorizar em graus diversos, ou seja, não existe também um médium igual ao outro. Existem médiums que têm uma grande capacidade de exteriorização do seu ectoplasma, principalmente pelos orifícios, né? Nasais, a boca, os ouvidos. E existem médiums que têm uma capacidade reduzida de exteriorização dos ectoplasmas. E, neste caso, a produção de fenômeno já não vai ser visível a todos os ambientes, mas vai ser audível. É o caso das batidas, é o caso também das manifestações que produzem sons e que produzem luzes também, que são vistas por outras pessoas. Então, a variação da intensidade da mediunidade de efeitos físicos vai depender, então, do grau diverso pelo qual cada personalidade mediúnica encarnada tem a possibilidade de desarticular as próprias forças anímicas. E aí, André Luiz prossegue, dizendo assim: eis porque, comumente, somos defrontados da terra por jovens mal saídos da primeira infância, servindo de medianeiros a desencarnados menos esclarecidos, que com eles se afinizam, ou se afinam, na produção dos fenômenos físicos de espécie inferior, como sejam batidas, sinais, deslocamentos e vozes de feição espetacular. Então, aí a gente já citou, mas André Luiz é mais específico, né? Ele fala nas batidas, nos sinais diferentes, sinais inusitados, deslocamento de ares abruptos, ou também deslocamento de cheiros de forma assim inconteste, não é? Também as vozes diretas, né? As vozes que ninguém sabe de onde estão surgindo, de ordinário, sendo manifestações de condição inferior, são aqueles lamentos, aqueles ais, aquelas vozes lamentosas que muitas vezes têm o propósito de assustar a família ou de assustar os médiuns, não é? Os integrantes daquele grupo, e tomam um tom solene, uma feição espetacular, porque o objetivo deles não é nobre, o objetivo deles é a produção de fenômenos físicos de espécie inferior.
com o objetivo de assustar as pessoas. É interessante que ele fala que, normalmente, isso começa na infância. Então, quando nós tomamos notícia de algum fenômeno dessa natureza em alguma família, a gente pode procurar que nós certamente vamos encontrar um jovem ou uma jovem ainda em tenra infância, que é o médium que produz essas manifestações. Alguma questão aí? Levantaram a mão? A Sônia, pode falar, Sônia. Pois é, com relação a essa questão, me chamou sempre a atenção que esses fenômenos normalmente são produzidos por jovens adolescentes. E uma ocasião eu até fiz essa pergunta para o Dr. Paulo, acho que ele não lembra, porque eu me pergunto por que os jovens e adolescentes, e uma vez lendo alguma coisa, eu não tive um entendimento muito claro, onde se diz que os adolescentes, como eles estão naquela fase de ebulição hormonal relacionada com a questão da energia sexual e da sexualidade, eles têm uma produção maior de ectoplasma. Seria essa a causa, será? Não, eu creio que a causa é anterior. É uma condição física que o médium já nasce com ela. Pelo que o Chico me explicou, essa pessoa que é médium de efeitos físicos, em outras encarnações, ela foi submetida a grandes sofrimentos. Sofrimentos de perseguição, de encarceramento em prisões, em calabouços. Elas foram colocadas em salas de tortura ou em isolamento também, solitárias, não é? Então, essa questão de outras vidas, segundo Chico Xavier, provoca nessa personalidade mediúnica o processo de fuga de si mesma, para não sofrer. Então, ela se fecha nela mesma e tenta fugir espiritualmente do corpo. Com isso, ela vai aprender a se exteriorizar do corpo físico e a manipular as próprias forças do seu próprio corpo físico, que nós chamamos, então, aqui, segundo André Luiz, de desarticulação das próprias forças anímicas. Então, a origem do problema não é o presente, não é uma adolescência, porque a adolescência todos nós passamos por ela e não produzimos fenômenos físicos, não é? A razão disso está no passado profundo da pessoa, em traumas profundos desses indivíduos que em vidas anteriores sofreram muito. Nada a ver, então, com a maior ou menor produção de ectoplasma, né? Eu creio que não. Certo, ok. Só para fazer uma ilustraçãozinha, porque eu tenho... Repetindo aqui a minha resposta. Claro que tem a ver com a maior ou menor capacidade de produção de ectoplasma, mas a causa disso não está na puberdade, não está na adolescência, de forma nenhuma. A causa profunda disso está em outras encarnações. Só por curiosidade, a gente tem aqueles desenhinhos da célula, e aí vê um complexo de Golgi, um ribossoma e uma mitocôndria. Mas cada célula tem em média de 200 a 2.000 mitocôndrias. É algo espetacular, a gente nem imagina o que significa isso trabalhando nos nossos trilhões de células, né? Isso é lindo de perceber. Bonito, né, gente? Cristina? Oi, Samira. Então, eu queria comentar que na década de 80, meu marido e eu pegamos a metodologia da pesquisa de poltergeist com o Dr. Hernani Guimarães Andrade,
e a gente soube de um caso na cidade de Ourinhos, que fica na divisa Paraná-São Paulo, e quem era o epicentro dos fenômenos era um piá de 12 anos de idade, e nesse caso ocorreu, inclusive... Igual o André Luiz fala aqui. Oi? Igual o André Luiz está falando aqui, né? Então, o piá de 12 anos, nessa casa, houve, inclusive, fenômenos de parapirogenia, né? Que é a combustão espontânea. Então, todos na cidade ficaram sabendo, tinha acúmulo de pessoas em frente da casa. A gente pegou vários testemunhos de várias pessoas que viram o fenômeno acontecendo, inclusive do pároco local, sabe, que deu... a gente filmou o depoimento dele e de várias outras pessoas. Muito interessante, muito forte o caso lá de Ourinhos. É isso, passo. Vocês tiveram pesquisa além da constatação, ou foi só a constatação do fenômeno? Foi a constatação do fenômeno, fizemos filmagens naquela época, né? Levamos um rapaz que tinha experiência em filmar, e a gente filmou o depoimento de várias pessoas, tiramos fotografias, a gente só fez levantamento do caso. Muito interessante. Mais alguém? O nome do livro, por favor? Poltergeist de... Do Hernani Guimarães Andrade. Hernani Guimarães. Mas esse caso que eu contei não estava no livro, tá? Foi pesquisado por meu marido e por mim. Mas o livro do Dr. Hernani tem os casos que ele pesquisou com a equipe dele do IBPP. O livro seguiu de guia para a sua pesquisa, né? Isso, a gente tinha conhecimento do livro, só que para cada caso que o Dr. Hernani pesquisava, ele tem uma metodologia específica. Então, para caso de reencarnação, existe um tipo de metodologia, de método, né, que a gente tem que seguir, porque a gente tentava seguir todos os passos da ciência. Então, o marco teórico, qual que é o objetivo da pesquisa, a metodologia a ser utilizada, aí a discussão, né, das possíveis possibilidades de explicação do fenômeno e da conclusão. Então, a gente pegou com ele a metodologia de casos de poltergeist, para poder pesquisar esse caso especificamente, Geraldinho. Foi isso. Muito interessante. Depois, se você puder compartilhar no grupo, a gente gostaria de ver. Ok. Tá bem? Ótimo. Mais alguma questão? O Felipe Nunes levantou a mão. Pois Geraldinho, Ira, Pois não, eu vou Felipe. abrir a câmera. Felipe Nunes é meu neto, ele alterou aqui, ele alterou. E eu não consegui, não deu tempo antes da reunião. É a Fátima, Maria de Fátima Schmidt Martins de Itutaba. Está com o Felipe Nunes. Só... Pode falar, Fátima. Eu só quero contar um caso rapidinho, porque eu tive uma pessoa, uma trabalhadora na minha casa, e a gente teve uma relação muito íntima, de amizade, e eu comecei a informar a ela os princípios da doutrina, passei livros, e ela se interessou, e eu a levei para a reunião de estudos no centro. E quando ela começou a frequentar, ela morava distante, na periferia, eu buscava, levava, começaram a acontecer os fenômenos físicos na casa dela. Assim, atacando principalmente os recursos financeiros, que eram poucos, né? Quebrava pratos em cima da pia, a porta da cozinha pegou fogo,
e a mãe dela de outra religião, ficou com muito medo, e insistiu até que ela parou de ir aos estudos, e ela parou de estudar o espiritismo, e cessaram-se os fenômenos físicos. A mãe dela falava que era coisa do diabo, que ela tinha que parar, enfim, até que ela foi mais aos estudos. Então, é só isso, é interessante, porque foi focado para impedi-la de avançar, né, no conhecimento. Só isso. Interessante. Obrigada. Muito obrigado. Muito bom, porque Podemos seguir? talvez... É bom, podemos. Eu ia só comentar que, nesse caso, né, aos primeiros olhos, parece que ela foi impedida de evoluir, mas sabe lá se ela não poderia se tornar num meio onde ela não teria compreensão do efeito físico, ela poderia até ser taxada de louca, etc. Então, vejam como a providência divina também nos protege. Então, eu vejo sempre esse outro lado. Ah, parece que está atrasando a evolução. Não. Às vezes, é que naquele meio, ela poderia ter sido até conduzida a um sanatório por traduzir esse efeito físico de maneira a não ser compreendida e ser taxada como louca. Eu vejo muito mais a proteção de Deus, tudo é o tempo de Deus, do que nós interpretarmos, impediram a evolução, tal, né? Verdade. Sempre Deus no comando, né? Principalmente desses fenômenos tão marcantes. Isso mesmo. Isso. Bom, agora vamos dar sequência, então, ao slide seguinte. André Luiz prossegue a explicação sobre a simbiose espiritual, dizendo: a eclosão de recursos medianímicos capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica independe de quaisquer fatores de cultura da inteligência ou do aprimoramento da alma, por filiar-se a fatores positivamente mecânicos, tal qual ocorre nas demonstrações públicas de agilidade ou de força, em que um ginasta qualquer, com treinamento adequado, apresenta variadas exibições. Então, aqui ele bate aqui na tecla de que esses recursos medianímicos de efeitos físicos, a sua eclosão, independentemente da idade do medianeiro ou do médium, esse fenômeno é capaz de ocorrer em qualquer idade. Então, pode ocorrer na infância, pode ocorrer na adolescência, pode ocorrer na juventude, pode eclodir na madureza, pode eclodir, inclusive, na velhice do corpo físico. Então, não existe limitação de idade para a eclosão do fenômeno de mediunidade de efeitos físicos. Ela também tem outra questão que ele fala muito clara. Esta eclosão, essa mediunidade de efeitos físicos, não está vinculada a qualquer capacidade intelectual, a capacidade cultural, ou mesmo ao desenvolvimento moral e ético do médium. Por quê? Não importa. Pode ser uma pessoa boníssima, desenvolvida espiritualmente, já a praticante dos ensinamentos de Jesus, com a vivência na ética e na moral do Cristo, e nós temos pelo menos três grandes exemplos no Brasil: Chico Xavier, Peixotinho e a médium Ana Prado, de Belém do Pará, né?
mas pode ser qualquer outra pessoa, qualquer pessoa de condição até inferior no sentido moral. Pode ser uma pessoa violenta, pode ser uma pessoa criminosa, pode ser uma pessoa viciosa, percebem? Então, não tem relação com o aprimoramento da alma. Tampouco vai ter relação com a cultura e com a inteligência da pessoa. A pessoa pode ser médium de efeitos físicos, sendo absolutamente ignorante, iletrada, não sabendo ler e escrever, e pode ser médium de efeitos físicos, sendo doutor em uma faculdade, em uma universidade qualquer, na face da Terra. Porque esses fatores de cultura, de inteligência e de aprimoramento da alma não interferem no fenômeno que é mecânico. Ele fala, porque essa mediunidade filia-se a fatores positivamente mecânicos, ou seja, materiais, estão relacionados ao corpo físico do médium. Ele reencarnou com esses implementos mediúnicos na sua capacidade orgânica, não é? E por isso mesmo, qualquer pessoa, em qualquer parte do planeta, de qualquer idade, de qualquer nível cultural, intelectivo ou moral, pode ser médium de efeitos físicos. Ele ainda compara a questão da agilidade de um ginasta, não é, que, devidamente treinado para o exercício da ginástica, poderá fazer belas exibições públicas. E nós vemos aí nas Olimpíadas, de 4 em 4 anos, não é, jovens, muito jovens, mulheres e homens, fazendo aquelas demonstrações públicas de possibilidades bastante plásticas na sua movimentação, né? Sejam nas barras, sejam nos cavaletes, ou mesmo nas danças ritmadas. Então, agora, nenhum de nós é capaz de saber a condição moral deles, a condição ética deles, se eles têm cultura ou deixam de ter cultura, se são inteligentes ou não. Eles foram treinados para tanto. Da mesma forma, o médium que tem a possibilidade elástica, bastante plasmável, de externar as suas forças mediúnicas ectoplásmicas, ele, no passado, ele foi treinado para tanto. Percebem? Então, é uma questão eminentemente mecânica que diz respeito ao corpo físico que o espírito que reencarnou recebeu naturalmente, tendo em vista determinado objetivo maior na sua evolução ou no seu resgate aqui na Terra. Alguém levantou a mão? Sim, Sônia, pode falar. Geraldinho, no caso, então, seria uma capacidade anímica. É totalmente tal qual física. O desdobramento, que o desdobramento é uma capacidade anímica, é passível de ser Exatamente. desenvolvida. Exatamente. É uma capacidade física, ela é mecânica, ela é material. Por isso que Allan Kardec vai dividir no Livro dos Médiuns a mediunidade de efeitos físicos da mediunidade de efeitos intelectuais, que aí é outra história. Outra história. O Hermínio Miranda trabalha bem isso no seu livro Diversidade dos Carismas da Mediunidade, das Capacidades Espirituais e as Anímicas, né? Que a anímica, Exato, com treinamentos, até como ele cita aqui, né? A força em que um ginasta qualquer com treinamento adequado apresenta variadas exibições. Quer dizer que é possível que possa se desenvolver se houver okay. Sim, é de fato. A questão, agora, só que no caso da mediunidade de efeitos físicos, não vai bastar o treinamento desta vida.
Porque, como eu disse, o assunto, pela explicação do Chico Xavier, tem causas profundas em sofrimentos superlativos que aquela pessoa passou em outras existências. Ela desenvolveu em outra, então. Em outras existências. Não, Em aqui você não vai chegar no centro espírita e falar assim, quem que vai ser o médium de efeitos físicos? Vamos treinar essa pessoa. Você vai passar 60 anos treinando e não vai acontecer coisa alguma. Eu entendi. Assim como foi um treinamento meio que involuntário, né? No caso da explicação do Chico. Acontece o seguinte, nem o dirigente da reunião vai produzir isso, nem o médium, simplesmente porque ele quer produzir fenômeno físico. Fenômeno físico acontece espontaneamente. Ele não é submetido a qualquer controle externo, percebe? Sim. Então, é uma grande bobagem a gente dizer assim, pegar o dirigente de uma reunião mediúnica e falar, agora a nossa reunião vai procurar se especializar em efeitos físicos. Não é por aí. Né? É o contrário, acontece o contrário. A mediunidade explode em alguma pessoa, em algum indivíduo encarnado, seja em qualquer idade, ele pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, qualquer idade. Acontece a explosão da mediunidade, a eclosão dessas forças medianímicas, que é a exteriorização espontânea de ectoplasma. Aí sim você vai pegar o centro espírita, pessoas que estudam, como, por exemplo, o Dr. Paulo Frutuoso, nosso irmão Paulo, estar junto desses médiuns para estabelecer uma sistemática de trabalho, de cura, de prestação de serviço à comunidade, de consolo, de esperança. Aí é outra história, mas sempre nós vamos ter que ter os médiuns naturais, né, cuja mediunidade explodiu ou eclodiu naturalmente. Por isso que são tão raros, né, Geraldinho? Os médiuns de efeitos físicos. São, de fato. E mais raros ainda são os grupos, como o nosso irmão Paulo Frutuoso tem no Rio, que se dispõe a estudar o fenômeno, a estabelecer regras, ou vamos dizer assim, a colocar limites, não é? Numa reunião para determinadas disciplinas, para que a reunião tenha algum proveito. Lembrando, por exemplo, que Chico Xavier, quando ele viu, isso ele próprio me contou, quando ele viu, eu já até contei aqui no grupo, para não custa repetir rapidamente, quando ele conheceu o Peixotinho, você sabe que o Peixotinho tinha uma mediunidade tão grande, eu conversando com a Alcione, a filha dele, ela me contou que na infância dela, os espíritos materializavam lá dentro da casa dela, no meio dos irmãos, da mãe, do pai. Os fenômenos aconteciam normalmente, que ela achou que isso acontecia em toda a família. Aí, quando ela foi para a escola, ela e os irmãos dela, e observaram que isso não acontecia nas outras casas, eles ficaram decepcionados, porque para eles era uma coisa comum, não é? A facilidade plasmática de exteriorização do ectoplasma que o Peixotinho tinha. Quando ele conheceu o Chico Xavier, e o Chico Xavier participou de uma reunião dessas em Pedro Leopoldo, sendo ele médium, o Chico ficou numa alegria imensa, porque pela primeira vez na vida não era só ele que estava vendo os espíritos que se materializaram e conversaram com as pessoas, porque todo mundo que estava presente naquela reunião, todo mundo viu os espíritos se manifestando. E aí o Chico pediu a Emmanuel a permissão para testar se ele também tinha essa mediunidade. E aí aconteceu, pelos relatos de pessoas da minha família que participaram dessas reuniões, pelos relatos da Wanda Joviano, que também participou dessa reunião,
do Arnaldo Rocha e do Martins Peralva e Dona Neném Aluoto, né? Aqui de Belo Horizonte, que também participaram, foram curados, inclusive, o Martins Peralva foi curado de uma tuberculose pela mediunidade e efeitos físicos do Chico. Agora, a partir do momento que Emmanuel estabeleceu uma regra de disciplina para que as reuniões acontecessem uma vez por semana na casa do Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, essas reuniões duraram cerca de 3 anos e meio, quase 4 anos, entre o final da década de 40 e o início da década de 50, e aí os relatos de quem participou dessas reuniões falaram comigo, olha, os espíritos se manifestando através da mediunidade do Chico eram mais visíveis, mais luminosos e mais nítidos do que os espíritos que se manifestavam através da mediunidade do Peixotinho. Veja só. Até o momento em que Emmanuel acabou com a festa, né? Falou, não, agora chega. Foi ele próprio materializado, segundo o relato do Martins Peralva e do Arnaldo Rocha, que eu coloquei no meu livro, Chico Xavier, Mandato de Amor. O Emmanuel, quase 2 metros de altura, aquele porte de senador romano, a vestimenta de senador romano, do Públio Lentulus, portava uma tocha acesa na mão direita, que iluminava o ambiente inteiro. O braço esquerdo estava dobrado, aquela túnica romana sobre ele, e na mão esquerda um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título estava em letras luminosas. E ele, então, acabou com a festa dizendo o seguinte, olha, a partir de hoje o médium Chico Xavier está proibido de se dedicar a tais demonstrações físicas da realidade além-túmulo. Por quê? A manifestação física pode vir a curar alguns poucos espíritos encarnados e desencarnados, e até mesmo deslumbrar as vistas de muitos que participam dessas reuniões. Mas somente a tarefa do livro espírita é a chuva capaz de fertilizar o campo imenso dos sofrimentos humanos, trazendo esperança e consolação, luz e vida. A partir deste instante, o médium Xavier terá que focalizar o seu potencial mediúnico, de preferência, exclusivamente para o livro espírita, para a psicografia. E encerrou-se essa reunião. Né? Até porque, né, Geraldinho, me parece que o efeito físico tem uma tentativa mais de convencimento do incrédulo. Exato. E o livro, esclarecimento do incrédulo. Então, há uma diferença muito consolação, grande. Né? O livro, claro, esclarece e consola. Não, mas eu pegando os dois incrédulos, um é esclarecido pela razão e o outro pela aceitação. Enquanto que, claro, o consolo é inegável, mas o esclarecimento e a aceitação tem uma diferença muito grande. Porque aquele que se esclarece pela razão não volta atrás, né? Não. Uma vez que o livro esclarece. Exatamente. Uma vez conquistada a fé, é uma conquista eterna. Maravilha. Não há o que se... E tanto é que Jesus diz, benditos são aqueles que creram e não viram. Não é? Mais ainda. A Fátima também levantou a mão. Pois não, Fátima. Geraldinho, eu estou aqui pensando qual seria a relação do sofrimento físico em encarnação anterior com a mediunidade de efeito físico na reencarnação seguinte. Estou pensando, seria marcas do... que seria? Não, como eu disse, essa explicação foi dada pelo Chico Xavier. A pessoa passou em vidas anteriores sofrimentos superlativos, né? Através dos quais ela aprendeu a se dissociar mentalmente do corpo físico.
e a manipular as energias físicas. Entendi. E isso, naturalmente, ela faz através do corpo espiritual. Por quê? O corpo físico nada mais é do que, conforme o doutor Hernando Guimarães Andrade fala muito bem, o modelo organizador biológico. Nosso corpo físico nada mais é do que o retrato do nosso corpo espiritual. Isso. Então, a pessoa aprende nos sofrimentos superlativos, e o Chico me disse o seguinte, são pessoas que viveram torturas, perseguições atrozes, encarceramentos injustificados. Eu não estou falando de criminosos, não, comuns, tá? Pessoas que sofreram de forma superlativa e também ficaram em isolacionismo, em solitários, muitos anos, não é? Décadas. Então, para fugir daquela realidade torpe, mentalmente a pessoa procura a vida espiritual. E nesse movimento ela aprende a manipular as suas forças anímicas e a dissociar as forças ectoplasmáticas das células em seu próprio benefício. Então, essa é uma conquista desse espírito. É uma conquista dolorosa, nenhum de nós quer isto, não é? Mas, certamente, naquela vida, ela estava resgatando alguma coisa do passado, que ela fez sofrer os outros, não é? E como aqui, no início da explicação, André Luiz fala, esse processo sempre tem a simbiose espiritual com o obsessor, com o cobrador, não é? Que é o hipnotizador, e que provavelmente provocou a ruína daquela pessoa naquela vida. E como eles ainda não se perdoaram mutuamente, pode ser que o processo venha para a vida atual, em que ela reencarna como médium na expectativa de redenção espiritual. Se ela tem essa mediunidade e não tem o conhecimento, por exemplo, do cristianismo e do espiritismo cristão, certamente ela vai ser encerrada aí numa casa de repouso ou no hospital psiquiátrico e o sofrimento dela vai prosseguir. Agora, se ela já foi bafejada com os esclarecimentos do Cristo e do Espiritismo, certamente ela vai poder utilizar, como foi o caso do Peixotinho, por exemplo, da Ana Prado, em Belém do Pará, utilizar essa capacidade para benefício das pessoas. Não é? Lembrando que Ana Prado, por exemplo, materializou a filha do Frederico Figner, que havia desencarnado recentemente. Ele tinha emigrado para o Brasil e ele veio da guerra, né, fugido da Primeira Guerra Mundial para o Brasil, e quando ele viu a própria filha materializada conversando com ele lá em Belém do Pará, ele se convenceu da realidade além-túmulo, da vida após a morte, e se converteu ao espiritismo, e foi uma grande personalidade espírita na cidade do Rio de Janeiro, né? Então vejam que tudo tem o seu fim útil nesta encarnação. Eu quero crer que um propósito. Eu quero crer que tanto o Peixotinho quanto o Chico Xavier, eles aí, nesse caso, eles não... porque eu soube, pelos familiares do Tim, que ele era uma pessoa tão evangelizada quanto Chico Xavier. Então, certamente, no caso deles, eles não precisavam fazer isso no sentido de resgate, mas funcionaram como missionários de Jesus, aí numa escala superior, percebe? Mais Muito alguma obrigada, dúvida, gente? Podemos seguir? Tem a Sandra Sandra Maria, levantou a mão. Pois não, Sandra. Então, eu sou médium de efeito físico e entendo isso que você está falando, Geraldinho, da seguinte maneira.
é como se essas questões de vidas passadas, né? É como se a gente conseguisse, através do medo, do trauma, fugir do corpo. Você foge do Isso corpo, mesmo. fugir daquela situação. E isso foi me revelado, assim, algumas vezes, via espiritual. Então, é uma faculdade que você desenvolve para você fugir daquele momento de sofrimento. Você Fugir desenvolve do isso. sofrimento superlativo. Exatamente. É uma fuga. O espírito aprende a fugir do corpo para diminuir aquele sofrimento. E com isso, ele vai fazendo isso repetidas vezes e ele vai desenvolvendo a faculdade. Que é física, percebe? Exatamente, que é física. Você aprende a sair do corpo. Exato. Ela tem a sua base na própria constituição do corpo físico acostumado e do corpo espiritual do médium, que foi acostumado a esse processo de fuga do corpo. Exatamente. De abstração da realidade de grande sofrimento. Fuga da dor. Fuga da dor. Exato. Era só isso. Obrigada. Então, tá bem. Mais alguém, gente? Não, Geraldinho, podemos seguir. Tá. Então, agora, André Luiz vai falar no subtítulo Médium Teleguiado. Então, agora nós vamos ver o caso prático da mediunidade de efeitos físicos em ação. Ele diz assim: imaginemos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das forças anímicas. Nesse caso, temo-la habilitada ao fornecimento do ectoplasma ou plasma exteriorizado de que se valem as inteligências desencarnadas para a produção dos fenômenos físicos que demonstra a sua sobrevivência. Bom, então essa pessoa, esse médium, que no passado aprendeu essa dissociação mental, não é? E física, reencarna com essa capacidade, porque o corpo físico dele se acostumou com isso, e o mesmo acontecendo com os corpos espirituais, ao reencarnar ele traz essa capacidade que ele demonstra já em tenra idade, pode ser desde a primeira infância. Muito bem. Caso persista, por que André Luiz fala isso? Porque nós sabemos que muitos fenômenos mediúnicos acontecem na infância, mas, por alguma razão, eles se encerram a partir dos 7 anos. Ou seja, são pessoas que reencarnam com uma capacidade diferente dos outros meninos e meninas na infância, mas por pequeno período. E depois, aquela mediunidade desaparece. Né? Então, aí, nós temos que olhar, quando isso acontece, a questão do planejamento espiritual da encarnação, porque, às vezes, não convém que a pessoa tenha essa mediunidade fácil ou exteriorizada ou tão ostensiva quanto começou a demonstrar na primeira infância. Então, a própria espiritualidade encaminha aquela criança para o bloqueio dessa faculdade. Mas, no caso contrário, que é o caso que persiste na individualidade encarnada depois da primeira infância, a fácil desassociação das forças anímicas. E aí ela, ou seja como jovem ou já na idade madura, estará sempre habilitada a fornecer o seu ectoplasma para que as inteligências desencarnadas produzam os fenômenos físicos. E daí nós temos 2 consequências lógicas. O médium nunca produz o fenômeno, né, conscientemente, ou seja, o médium não pode se arvorar naquela condição de querer produzir este ou aquele fenômeno. Não depende do médium.
o médium tem apenas a função de fornecer o ectoplasma. Quem manipula o ectoplasma são as inteligências desencarnadas. Aí, se é para uma reunião nobre, naturalmente são as inteligências desencarnadas mais elevadas. No caso do Chico Xavier, quem cuidou dessa mediunidade dele foi o próprio Emmanuel, não é? No caso do Peixotinho, nós tivemos vários espíritos que se manifestaram através dele. Um deles, me foge o nome agora, o caboclo lá. O Grosso, o... José Grosso, exatamente. José Grosso e outros mais. Né? José Grosso. Então, são as inteligências desencarnadas que vão manipular o ectoplasma do médium de efeitos físicos para a produção do fenômeno em tela. Prossegue André Luiz dizendo, nesse ponto... Só um pouquinho, Geraldinho. Aí, desculpe, mas aí que se processa o que nós chamamos de mediunidade, porque tem que ter o intercâmbio, né? Exatamente. Então, isso aí. Aí é médio. Aí já não deixa de ser um fenômeno anímico, né? Para termos aí o fenômeno mediúnico. E lembrando aqui, olha o subtítulo de André Luiz, médium teleguiado. Ele é guiado teledinamicamente pela entidade desencarnada. Né? E André Luiz diz, nesse ponto, se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento humano, recebe do plano espiritual um guarda vigilante, o guia. Guarda esse, porém, que, diante da esfera extrafísica, tem as suas funções de um zelador ou de um mordomo responsável pelas energias do medianeiro, sempre de posição evolutiva semelhante. Olha que interessante isso, gente. Então, só isso aí já joga por terra essa história de que Emmanuel era superior a Chico Xavier. Está vendo? Olha o que André Luiz fala. Se o médium, se a criatura, né, não é médio ainda, né? A criatura é jovenzinha, apresentou o fenômeno na infância, o fenômeno persiste na adolescência, na juventude. Se ela tem contato com o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, e deseja, note bem, tudo vai depender da nossa alavanca da vontade, segundo Emmanuel no livro Pensamento e Vida. O que nos move para a evolução espiritual é a nossa própria alavanca da vontade. Se o médium não tem vontade de progredir, nada vai acontecer. Os fenômenos podem acontecer, mas no sentido negativo. Né? Ele pode cada vez mais funcionar como um lago de água parada. Aquela água parada vai virando lodo, vai putrefazendo todo o ambiente. Mas, se ele decide colocar o seu potencial mediúnico a serviço de Jesus e do Espiritismo, que é a obra do esclarecimento humano, que André Luiz está se referindo aqui, não é? Se a criatura deseja cooperar, não, eu sou médium, isso é inegável. Né? Já aprendi que sou médium, produzo, através da exteriorização do meu ectoplasma e da presença de um benfeitor amigo, uns fenômenos que estão ocorrendo na minha casa, no meu trabalho, na via pública e agora no centro espírita. Muito bem. Neste caso, o médium quer colaborar, ele deseja cooperar. Aí é aquela história, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e obtereis, que Jesus nos falou peremptoriamente. Não é? Quer dizer, o movimento tem que ser nosso, de médiuns. Eu quero cooperar. Eu vou cooperar.
tenho a vontade de colaborar. Aí as portas se abrem, não é? O pedido é aceito pela espiritualidade maior, ele recebe, então, um guia que vai acompanhar-lhe as forças medianímicas. E a porta se abrindo nesse aspecto, este guia vai ficar em colaboração direta com o médium. André Luiz o chama de guarda diante da esfera extrafísica, que terá as funções de um zelador ou de um mordomo responsável pelas energias do medianeiro. Sempre de posição evolutiva semelhante. Olha que interessante. Então, o guia da mediunidade de efeitos físicos é um espírito de evolução semelhante do médium. Claro que, se a tarefa produz os frutos sazonados de amor, de perdão, de esclarecimento e consolação que se espera dela, não é? Vamos supor que o médium começa a trabalhar na tarefa da cura, e a cura vai acontecendo, e os frutos dessa mediunidade vão se espalhando a 10, a 100, a 1000 por 1, não é? A multiplicação dos frutos. Note bem, a multiplicação dos frutos não é responsabilidade do médium, no sentido de que não é o médium quem cura, não é? Ele apenas fornece o material da cura, não é também do guia ou mordomo das forças medianímicas do médium de cura ou de efeitos físicos, mas sim do alto, é de Jesus. Em última instância, é de Deus, né? Porque quem cura é Deus, né? Quem faz é Deus, através, naturalmente, de Jesus, nosso Senhor. O próprio Jesus dizia que não era ele que estava curando, era a vontade do meu Pai, não é? Porque vem lá de cima, especialmente se a plantação de boas sementes está frutificando, florescendo a 100, 200, 300, 1000 por 1. E aí, quanto maior o bem espalhado pela pessoa, maior a multiplicação, que faz nos lembrar aquela célebre passagem da multiplicação de pães e peixes, lá que Jesus promoveu junto aos seus discípulos. Alguma questão ou podemos seguir? Podemos seguir. Bom, então, prossegue André Luiz dizendo: ambos passam a formar um circuito de forças sob as vistas de instrutores da vida maior. Olha aí. Então, instrutores da vida maior, aí sim vão se interessar pela dupla. Não, aquela dupla ali está trabalhando no bem. Está disposta à disciplina, disposta ao compromisso, disposta a servir aos planos da vida maior. Então, aí sim, a vida maior se interessa por eles. E prossegue André Luiz dizendo que os mobilizam a serviço da beneficência e da educação em muitas circunstâncias, com pleno desdobramento do corpo espiritual do médium, que passa a agir à feição de uma inteligência teleguiada. É o caso que nós sabemos muito bem de Chico Xavier, que ele tinha capacidade total de saída do corpo, de se lembrar de tudo o que ocorria no mundo espiritual enquanto ele estava fora do corpo físico e retornava contando para nós o que havia acontecido durante a reunião. Né? O Chico tinha essa capacidade total. Por quê? Porque ele estava plenamente afim com os objetivos superiores do Cristo, que são a beneficência e a educação dos seres humanos na Terra. Né? Então, aí, quanto mais esses frutos frutificam, mais capacidade é dada ao médium. É aquela história também que Jesus falou e que pouca gente compreende,
aquele que muito tem, muito lhe será dado. E aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ora, aquele que tem muita fé, não é? Que tem muito compromisso com Cristo, que tem muita decisão de servir, mais ainda, e que está produzindo muitos frutos sazonados aí de amor, de perdão, de esclarecimento e consolação, de paz e luz, mais ainda lhe será carreado pela espiritualidade maior. Agora, aquele médium vacilante, que duvida de si mesmo, que duvida da assistência do guia espiritual, que duvida dos companheiros do centro espírita, que foge das reuniões mediúnicas, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a tarefa, que não tem disciplina. Esse médium chega a duvidar de si mesmo, até o pouco que ele tinha de capacidade para curar as pessoas, para trabalhar no bem, lhe será tirado, ele perde a mediunidade. E, infelizmente, isso acontece a miúde. Aí, André Luiz prossegue dizendo, daí nasce a possibilidade das ocorrências de materialização com os fenômenos de telecinesia a começarem nos RAPs e a culminarem na ectoplasmia visível. Então, esse médium já evangelizado, disciplinado, perfeitamente compromissado com a esfera crística de amor e sabedoria, ele vai funcionar como médium teleguiado das forças mais altas. Note bem, aí nesse caso, o guia espiritual dele, o mentor ou o guia, será apenas o mordomo, não será ele que vai guiar o médium. Ele já fica sendo guiado diretamente dos planos mais altos da vida e, por que não dizer, pela mente crística do próprio Jesus de Nazaré, ou, quem sabe, pela mente amorosa e misericordiosa de Nossa Mãe Santíssima. Então, essas inteligências superiores vão teleguiar esses médiuns cristianizados para as ocorrências das materializações, das curas, dos fenômenos de telecinesia, dos RAPs, e culminando, naturalmente, com a manifestação plena da materialização total de espíritos para as conversas com os entes encarnados. No caso do Chico Xavier, nós tivemos vários exemplos, nós colocamos no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, o relato de duas testemunhas, o então diretor-secretário da União Espírita Mineira, José Martins Peralva Sobrinho, nosso querido Peralva, que era de origem do estado de Sergipe. Aos 20 anos, aos 18 anos, ele já era presidente da União Espírita Sergipana. Aos 20 e poucos anos, ele sofreu um problema de tuberculose, naquela época incurável, não existia penicilina, e ele decidiu, por orientação médica, transferir-se de Aracaju para Belo Horizonte, que, segundo os médicos da época, tinha um clima aprazível para os tísicos. E em chegando a Belo Horizonte, que dista apenas 50 quilômetros de Pedro Leopoldo, ávido por conhecer Chico Xavier, foi procurar o Chico. Em lá chegando, o Chico já foi dando várias orientações, né, vendo o ex-presidente da União Espírita Sergipana ao lado dele, Lino Pereira da Silva, falando com ele que ele estava acompanhado de Dona Balbina, que havia sido vizinha dele na cidade de Buquim, no interior de Sergipe, onde ele havia nascido. Ele, a princípio, não se lembra dela, e ela explica, não, eu era vizinha de sua mãe, de seu pai, e via quando você saía para, aos 7 anos de idade, colaborar com seu pai nas curas, que o pai dele era médium de cura, e saía viajando no interior do Sergipe, curando as pessoas. E a partir daí, ele
fica muito emocionado, conversa com o Chico, e o Chico, isso em 1947. Daí, há um tempo, depois que ele falou com o Chico a questão da tuberculose, eles marcaram uma reunião. O Emmanuel marca uma reunião especial dedicada ao Peralva. O espírito de Sheila, a enfermeira alemã, se materializa plenamente, luminosamente, segundo ele. Não é? E com aquele jeito dela, alemão, aquele sotaque carregado, chega-se para ele e pergunta assim: Senhor Peralva, o senhor tem fé? E ele responde a ela: tenho sim, senhora. Então dá-me licença que vou lhe abrir a camisa e o paletó. E as mãos do espírito materializado, através do Chico Xavier, desabotoam o paletó do Peralva, abrem a camisa dele. Ele relata que ela levanta as mãos para o céu, sobre as mãos se materializa uma cuia, e ela, de repente, joga aquele líquido que ali se materializou na cara e no peito dele aberto. Ele sente essas energias todas penetrarem nele, como uma baforada de energia nova, e depois, voltando a Belo Horizonte, fazendo os exames médicos, nenhum traço da tuberculose havia mais no pulmão do Peralva. Você veja bem, isso foi no final da década de 40. Ele só veio a desencarnar 60 anos depois, em 2008. Né? Trabalhou 60 anos na divulgação do espiritismo, escreveu vários livros, fez várias palestras e foi um dos diretores da União Espírita Mineira por largo tempo. O outro foi Arnaldo Rocha, que vai nos contar que a mãe dele se materializou, me foge agora o nome dela, e ele vai nos contar que ela tinha um hábito de cheirar rapé. E a primeira coisa que ela oferece a ele é justamente a caixinha de rapé para ele cheirar, para ele ter certeza que era ela mesma, a mãe dele. Né? Então, veja que beleza essa mediunidade do Chico. Isso aconteceu durante quase 4 anos em Pedro Leopoldo, e o Emmanuel marcava as famílias que eram convidadas para essas manifestações, porque, no caso em tela, havia um objetivo útil, que era o tratamento espiritual e também material dessas pessoas, dessas famílias, tendo em vista alguma doença no corpo físico. Meu tio-avô, Zeca Machado, foi curado de um problema crônico no coração. Minha tia-avó, Adélia Machado Figueiredo, foi curada por um problema que ela tinha entre o fígado e o baço. Então, vejam, existe um objetivo útil, mas, com toda a beleza, ele é restrito, porque ele não pode ser espalhado para a multidão, não é? Tendo em vista as disciplinas necessárias para que o fenômeno aconteça. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tudo certo aí, gente? Tudo certo. Bom, então vamos agora... Deixa eu ver se vai dar tempo. O tempo agora, ele vai falar sobre as dificuldades do intercâmbio. Não é fácil a produção de fenômenos de materialização. André Luiz diz assim: não podemos esquecer que o campo de oscilações mentais do médium é o filtro de todas as operações nos fenômenos físicos. Incorporam-se ao dinamismo psíquico os contingentes ectoplásmicos dos assistentes, aliados a recursos outros da natureza, mas ainda aí os elementos essenciais pertencem ao médium, que,
consciente ou inconscientemente, pode interferir nas manifestações. A exteriorização dos princípios anímicos nada tem a ver, em absoluto, com o aperfeiçoamento moral. Então, novamente, ele repisa a questão que a capacidade mediúnica de ectoplasmia, de manifestação física, não está relacionada com a evolução moral do médium. É por isso que nós vemos aí na história do espiritismo e da mediunidade, nós vemos tantos médiuns de cura que fracassam fragorosamente, caindo aí em dramas lamentáveis, seja com envolvimentos com o poder, com o dinheiro, com a fama, com o sexo desorientado, porque, infelizmente, as forças deles próprios acabam os tirando do caminho reto, não é? Outra questão que ele coloca, que é relativa à dificuldade do estabelecimento de uma reunião sadia de intercâmbio mediúnico de efeitos físicos, é que não é somente o médium que colabora com a ectoplasmia, com a exteriorização dos recursos ectoplásmicos, mas também todos aqueles que estão assistindo à reunião, sejam eles dirigentes, colaboradores, médiuns assistentes ou médiuns de sustentação, e também os próprios assistidos, aqueles para os quais a reunião é destinada, especialmente se for a questão da cura. E o campo de oscilações do médium vai ser o filtro de todas essas vibrações das pessoas presentes. Então, por aí a gente já vê como é difícil harmonizar toda essa gente. Se já é difícil harmonizar o médium com o seu mentor e com a vida espiritual superior, imagina se nós colocarmos nessa equação todas as pessoas presentes naquela ocasião, não é? Então, é uma questão muito séria. Além disso, podem ser incorporadas na questão psíquica da manifestação mediúnica os efeitos também contingentes de recursos outros da natureza. Comumente, espíritos mais tarimbados com a manipulação das forças da natureza são capazes de buscar, por exemplo, nas matas, nas águas e nos animais, nas florestas, recursos ectoplásmicos outros capazes de facilitar a demonstração da materialização. Neste caso, nós temos aquele exemplo da enfermeira Narcisa, quando vai auxiliar o novo esposo da ex-mulher de André Luiz, ainda na Terra. Ela e André Luiz vão visitar. Quando eles veem a situação obsessiva em torno do segundo marido da esposa de André Luiz, prestes a desencarnar, ela fala lá que ela precisaria se ausentar para o campo para chamar os elementais. E aí ela canta, faz um chamamento de espíritos elementais que lidam com as forças da natureza e eles trazem para ela aqueles recursos curativos da natureza que foram capazes de manter aquele indivíduo mais algum tempo no corpo para que ele provisoriamente a sua desencarnação fosse adiada. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim. Aqui. Então, nós estamos vendo aí nesse ponto que todos podem interferir na manifestação, seja positivamente ou negativamente. Vai depender, portanto, o sucesso de uma reunião de materialização da seriedade dos componentes, do compromisso também
do médium e dos seus assistentes e, sobretudo, do amor que os envolve nesse desiderato. Terminando essa parte, André Luiz diz assim: basta leve modificação de propósito na personalidade medianímica, seja em matéria de interesse econômico ou de conduta afetiva, para que se alterem os raios mentais. Aí vem o problema, não é? Quer dizer, o médium, se ele se escapole ali da disciplina moral, ética, do compromisso de fidelidade a Jesus e ao Espiritismo, da sua disciplina emotiva, da sua responsabilidade, né? Basta uma leve mudança em matéria de externar interesse econômico ou mesmo de efeitos sensuais na direção das outras pessoas que participam da reunião, os seus raios mentais vão se alterar. Verificada semelhante metamorfose, esboçam-se-lhe na aura ou fulcro energético formas, pensamentos, por vezes, em completo desacordo com o programa traçado no plano superior, ao mesmo tempo que perigos consideráveis assomam na esfera do serviço a fazer, de vez que a transformação das ondas mediúnicas imprime novo rumo à força exteriorizada, que, desse modo, pode ser manuseada por entidades desencarnadas positivamente inferiores, famintas de sensações do campo físico. E aí é a ruína. Não é? André Luiz está nos descrevendo aí o processo de ruína de uma reunião séria, que era séria, de efeitos físicos, de cura, e que, por interesses menos nobres dos médiuns ou dos assistentes, acabam se desviando do compromisso assumido com o plano superior, né? E, em completo desacordo com o programa traçado, a reunião descamba para a influenciação negativa de entidades perversas ou entidades desencarnadas positivamente inferiores, segundo André Luiz, famintas de sensações do campo físico. Algum comentário aí, gente? Geraldinho, eu acho essa parte assim espetacular, porque não está ligada só a efeitos físicos e a mediunidade ostensiva, mas ao nosso dia a dia, né? Quando nós damos, como diz ali, uma leve modificação de propósitos, no nosso amor pela humanidade, na nossa fé, já se modifica todo o nosso campo, é algo impressionante, assim. Eu tive uma experiência que eu sei... Pode eu falar. sei que os espíritos fizeram, eu estava... Isso há muitos anos atrás, eu tinha o meu escritório, era separado, porque eu dirigia a empresa, e eu estava mexendo no computador e vi alguma coisa relativa à economia, ligada à política, e eu me indignei internamente, assim, sabe quando a gente não quer que morra, quebrar uma perninha tá bom, a gente brinca, né? E eu me indignei com aquela notícia, com aquele momento, e um espírito entrou no meu escritório, sentou numa escrivaninha que eu tinha ao lado e disse: eu concordo contigo. Aí olha a minha petulância, né? Eu percebi que era um espírito primitivo, imediatamente entrei em contato com meu amigo espiritual e disse assim: como é que vocês deixam uma entidade entrar assim aqui no meu escritório? Ele disse: tu chamou. Eu digo: ai, agora tu vai ter que explicar para ele o teu ponto de vista. Aquilo levou dias, eu tentando colocar que não era bem assim, doutrinando o espírito. Mas um leve pensamento a gente pode realmente se desviar de uma maneira bem grande e atrair entidades não tão
legais para nós, assim. E é o caminho da ruína, né? Veja que a questão da disciplina, não é? Quando Emmanuel fala com Chico Xavier, disciplina, 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 ele estava ali mostrando para todos nós médiuns um roteiro seguro de serviço ao Cristo. Sem essa tripla disciplina, que é a disciplina de si mesmo, né? A disciplina diante do grupo espírita ao qual você se vincula, e a disciplina diante do público que vai te procurar, sem isso, a tarefa já começa fadada ao fracasso. Está fechado, Rogério. Está fechado. Quando nós sintonizamos com o barulho do mundo, né? O Chico dizia assim, a maioria das pessoas são boas, são dedicadas, querem a harmonia, o bem. Uma minoria é barulhenta. E, às vezes, nós sintonizamos com essa minoria barulhenta, na política nacional, internacional, na economia. E, quando nós sintonizamos nessa faixa, nós perdemos, como se fosse perdermos a fé de que somos eternos, de que estamos vivendo uma vida com Jesus, que aqui é uma passagem temporária. Perdemos essa característica doce de viver, né? Agora, aqui ele está falando de algo ainda mais grave, né, Rogério? Porque ele está falando aqui nos desvios de interesse econômico ou de conduta efetiva dos médios e dos assistentes, que descambam para a mediocridade humana. E aí, nesse caso, ele está falando na substituição dos espíritos que dirigem a reunião, porque os espíritos guias e mentores, e também os espíritos ligados ao plano espiritual superior, quando eles veem esse tipo de manifestação das pessoas, sejam elas médiuns, ostensivas ou de sustentação, no desvio indesejado dos seus pensamentos, porque quando essas pessoas se desviam, esses pensamentos formam, como o espírito de André Luiz está dizendo aqui, na sua aura, né, no seu campo ou fulcro energético, formas pensamentos degradantes. E essas formas pensamentos degradantes vão se associar, então vão chamar a presença de entidades desencarnadas positivamente inferiores, famintas por essas sensações inferiores, né, no campo físico. E aí esse conluio de forças negativas afasta a presença dos amigos espirituais superiores, porque eles não têm tempo a perder com quem não tem disciplina emotiva, e aí nós podemos esperar, sem sombra de dúvida, o fracasso da reunião e o fracasso dos médiuns em tela. E o fracasso do nosso dia a dia, né? E nos mantermos com Jesus e perceber a beleza da vida. Né? Aí, no caso, o livro Os Mensageiros é perfeito para nos mostrar a quantidade de médiuns falidos, né? Que vieram com tantos propósitos superiores, patrocinados pela colônia de nosso lar, mas que, em chegando na Terra, acabam se desviando por esse ou aquele motivo de ordem inferior. Bom, gente, nós já chegamos aqui na hora que eu preciso me ausentar. Infelizmente, eu não posso prosseguir, porque tenho a tarefa aqui das quentinhas. A gente não deu tempo de terminar, fizemos a metade do capítulo, a gente prosseguirá, então, na próxima oportunidade. Ok, Samira? Pode ser. Eu estava vendo aqui a agenda, Geraldinho. Podia ser dia 15 de março. Eu vou estar viajando, Samira.
Eu agora só posso no mês de abril. E nós poderíamos, então, marcar dia 5 de abril, é a primeira sexta. Podemos. Ah, não. Tá. 5 não pode. Nós temos no dia 12 de abril. Pode ser no dia 12? Pode. Tá. Então, deixamos pré-agendado dia 12 de abril. Tá bom. Eu Tá. lamento aí, E daí, mas no mês então, de março estarei. em março, daí nós não teríamos o encontro, né? A não ser que vocês queiram fazer outro tema em março. Não, eu creio que seria importante tu estares conosco, como sempre, nós fizemos o encontro contigo, então nós Então fica pulamos março e nos reuniríamos em dia 12 de abril. 12 de abril, tá bom? Tá bom? Tá ótimo, tá marcado. Aí será a conclusão do capítulo 17 de Mecanismos da Mediunidade. Maravilha. Que, aliás, é muito bom, porque é a parte que ele vai falar sobre a lei do campo mental. Maravilha. Então, se tu quiseres interromper o compartilhamento e depois fazer a prece. Sim. Nós vamos, então, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir a Ele que nos abençoe, agradecendo a oportunidade do encontro tão importante aos nossos espíritos, tão caro aos nossos corações, nesta união de propósitos, em pensamentos iluminados, em sentimentos puros de aprendizado e amor, com os quais estamos em sintonia neste querido grupo da nossa AME Serra Gaúcha, Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, que tanto prezamos na pessoa do querido casal Victório e Samira. Todos nós estamos movimentando neste instante as flores de nossa gratidão pela assistência de nossos amigos espirituais, pelo esclarecimento que foi vertido ao mundo físico, pela inteligência do espírito de André Luiz, o nosso Carlos Chagas, pela mediunidade sublime de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, que certamente soube como raríssimas pessoas até hoje souberam, na face da Terra, nesses 2000 anos de cristianismo, exemplificar a renúncia, o amor, o perdão, a sabedoria, a caridade e a luz dos princípios imorredouros do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, materializados na própria vida deste servidor, Chico Xavier. A eles, Chico Xavier e André Luiz, estamos, neste momento, enviando as flores de nossa gratidão no perfume da paz e da esperança, para que este esclarecimento prossiga conosco, seja estudando juntos neste abençoado grupo, ou, por outra, também em nossas casas espíritas, em nossas atividades e em nossos estudos particulares, para que sejamos sempre iluminados com essa luz, a fim de que não nos desviemos do caminho reto a seguir, o caminho da verdade e da vida, que Jesus pacientemente descerrou e ainda aguarda que
encaminhemos em direção aos seus braços amorosos e compassivos. E com este pensamento de profundo amor e gratidão, nós dizemos: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam para sempre. Que assim seja. Obrigado, Obrigada a Geraldinho. todos pela participação, pela presença. Obrigada, Geraldinho, pela disponibilidade. Obrigado, Boa noite querido. a todos. E a Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz de Jesus. Todos, gratidão. Boa noite. Amém. Até a próxima. Até a Tchauzinho. próxima. Até. Boa viagem, Jorge. Um